Vamos agora aprender a fazer um esboço gráfico. Vamos montar o gráfico de uma função. Y igual 2 elevado a x. Lembra aquela função que a gente discutiu no começo? Y é a dívida, 2 elevado a x, onde x é o quê? A década. Montar um gráfico, pessoal, é muito fácil. Observe. Para montar um gráfico, nós devemos, primeiramente, atribuir pontos para x, obtendo assim o valor de y. Toda vez que eu atribuo um valor para x e obtenho um valor de y, eu passo a ter um par ordenado, x, y. E, por final, observar a característica da sua curva. Agora, uma pergunta muito importante, que muitas pessoas às vezes se perguntam, se questionam. Qual o valor que eu devo atribuir a x? Pessoal, eu posso atribuir qualquer valor para x, só que de preferência pontos próximos a zero, para que o meu gráfico não fique muito grande, para que eu não tenha muita dificuldade de montá-lo. Normalmente, atribuímos valores negativos ou positivos. Negativos próximos de zero e positivos próximos de zero. É uma forma da gente obter uma curva mais perfeita nesse gráfico. Então, dependendo da função, podemos atribuir menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu posso atribuir então o valor 100? Pode atribuir qualquer valor para x. Porém, na hora de você colocar esses valores no gráfico, você vai ter mais dificuldade. Você vai ter que montar um gráfico maior e vai ter que fazer contas maiores. Por isso, a dica é: atribua valores de x negativos e positivos próximo do zero. Vamos lá, então. Y é igual a 2 elevado a x. Atribuir x valendo menos 2. Quando o x vale menos 2, eu vou lá no meu x e coloco menos 2. Então, meu y é igual a 2 elevado a menos 2. Observe que eu tenho que resolver uma potência onde o meu expoente é negativo. E potenciação de expoente negativo não se dá para resolver. Como que eu faço? O expoente negativo vira positivo. E a minha base, que é 2, eu inverto. O inverso de 2 é meio. Então, meio elevado ao quadrado é igual a 1/4. X igual a menos 2, y igual a 1/4. E assim, pessoal, eu vou fazendo para x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Com esses pontos para x, encontrando seus valores para y, já dá para eu formar um gráfico muito bom. Então, x menos 1, fui em x, coloquei no lugar dele menos 1. X valendo 0, fui em x e coloquei no lugar dele o 0. E assim por diante. Observando o gráfico, traçando o eixo x e o eixo y, e colocando os seus valores, lembra? Eu atribuí x menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E atribuí os seus correspondentes. Observem, quando x é menos 2, o y vale 1/4. Olha o nosso ponto aí. Quando x é menos 1, o y vale 1/2. Olha o outro ponto aí. Quando x é 0, o y vale 1. X igual a 0, y igual a 1, eu tenho um ponto em cima da reta y igual a 1. X igual a 1, y vale quanto? 2. Lembra na nossa tabela? Quando eu falei que o x vale 1, o y deu 2. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 3, y igual a 8. Pronto. Olha como é fácil montar um gráfico. Lembra lá do começo? Atribuir valores para x e encontrar os seus valores em y. Colocamos os pontos no plano cartesiano e ligamos eles.
Pronto. Essa é uma curva característica da função exponencial y igual 2 elevado a x. Agora, pessoal, vamos montar um outro gráfico com essa função y igual meio elevado a x. Observe que na outra função, a minha base valia 2. 2 é um número maior que zero. Agora, nessa função, a minha base vale meio. Meio é um número que está entre 0 e 1. O mesmo que fizemos na outra função. Atribuímos valores para x e encontramos os seus correspondentes em y. Observe, x valendo menos 2, onde tem x eu coloco menos 2 e meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4. Lembra? Expoente negativo não pode se calcular, negativo vira positivo, inverte-se a base. O inverso de meio é 2. 2 ao quadrado vale 4. E assim por diante. Atribuindo, então, esses valores para x, encontrando os seus correspondentes em y, eu posso montar um gráfico. Traçando o eixo x e traçando o eixo y, eu tenho x valendo menos 2, y vale 4. Olha o ponto aí. X valendo menos 1. Lembra quando eu falei que meu x vale menos 1? Eu encontrei o y valendo 2. X valendo 0, o y vale 1. X valendo 1, o y vale meio. Outro ponto, x valendo 2, y é igual a 1 quarto. X valendo 3, y é igual a 1 oitavo. Percebem, pessoal, que cada vez que eu vou aumentando o meu x, o meu y está decrescendo. Ó, aumento o x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o meu x está descendo tão próximo, mas tão próximo da minha reta y, da minha reta x. Observe, então, agora que juntando esses pontos, eu tenho uma função exponencial decrescente. Olha a curva da função exponencial. Ela está indo para o lado do meu x negativo. Ela está decrescendo. Pessoal, agora nós vamos analisar as características da curva y igual 2 elevado a x, y igual meio elevado a x. Quando eu falo em função exponencial, existem dois tipos de função exponencial. Função exponencial crescente, que é aquela função onde a minha base é sempre um número maior que 1. E função exponencial decrescente é sempre aquela função que a base dela é um número entre 0 e 1. Observe. Esse primeiro gráfico, y igual 2 elevado a x. Quanto maior o meu x, maior é o meu y. Função exponencial crescente, base maior que 1. Y igual meio elevado a x. Quanto maior o meu x, menor é o meu y. Então, eu tenho uma base entre 0 e 1. Agora, analisando o domínio e imagem de uma função exponencial. O que eu devo saber quando eu falo domínio e imagem? Domínio é sempre a reta x. Observando os gráficos que a gente esboçou aqui atrás, eu pergunto: podemos atribuir qualquer valor para x? Sim, podemos. Qualquer número que a gente atribuir para x, sempre teremos um correspondente em y. Então, quando eu falo em domínio de uma função exponencial, eu tenho como domínio o conjunto dos números reais. O que eu devo saber sobre imagem de uma função exponencial? Imagem é sempre o reflexo, é sempre a reta y. Ou seja,
Vocês perceberam que para qualquer valor que a gente atribuir para x, sempre teremos o correspondente em y. Mas em uma função exponencial, esse correspondente em y, esse valor de y, é sempre um número maior que zero. Então, toda função exponencial, ela sempre tem como domínio o conjunto dos reais e como imagem qualquer valor maior que zero.